O que se move quando você para? Você já fez essa pergunta? O que é que se move quando você para? Eu te convido a ficar comigo nos próximos 20 minutos. Nesses próximos 20 minutos, eu quero que você esteja somente comigo. Eu sou Ademildes Rodrigues, treinadora ativacional sistêmica, e quero passar esse tempinho aqui com você para que a gente possa refletir sobre a vida, refletir sobre a visão sistêmica, refletir sobre o energético, enfim, reflexões. Porque quando nós refletimos, quando nós olhamos, quando nós sentimos, nós conseguimos mudar. Então, o que é que se move? Vou refazer a pergunta. O que é que se move quando você para? Sejam muito bem-vindas. Olha que maravilha, várias pessoas já chegando aqui, isso é muito bom. Eu vou cumprimentar alguns, depois a gente acaba envolvendo no assunto e não consegue cumprimentar mais ninguém, né? Mas enfim, já de cara, vou desejar que sejam muito bem-vindos e que permaneçam aqui comigo. Porque hoje eu quero te contar algo que ninguém te contou ainda. Mas, para você saber o que é que ninguém te contou, para que eu possa revelar este segredo para você, você vai ter que ficar comigo. São só 20 minutos. Fique tranquilo que vai passar rápido e nós vamos entregar bastante conteúdo aqui para que você possa absorver o máximo e claro, aplicar na sua vida. E eu sei também que você veio aqui por algo muito maior, que talvez você ainda nem saiba. Mas, assistindo agora ao vivo ou assistindo daqui a pouco, você vai acabar descobrindo que algo maior é esse que te trouxe aqui hoje, que algo maior é esse que vai te fazer ficar conectada comigo aqui nesses próximos 20 minutos. Antes de eu te revelar esse mistério, esse segredo que ninguém te contou, eu quero te falar um pouquinho sobre a visão sistêmica. A visão sistêmica é aquela que vai enxergar além do óbvio. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa visão hoje. A visão sistêmica, ela reconhece que tudo está interligado. Absolutamente tudo. Quem trouxe para nós esse conceito de visão sistêmica enquanto terapia, né? Porque visão sistêmica existe desde que o mundo é mundo, né? Afinal de contas, tudo, absolutamente tudo, está interligado. Mas quem trouxe isso pra gente como uma forma de terapia, né? A terapia sistêmica ou a visão sistêmica, foi o alemão Bert Hellinger. Então, toda a honra, né, a ele que trouxe pra gente, que organizou, não trouxe, mas organizou esse conhecimento de forma que a gente possa trabalhar, usufruir, acessar, intervir e trabalhar, mudar. E são tantos os verbos na vida de muitas pessoas. Então é algo extraordinário e eu tenho certeza que se você ainda não conhece, você vai ficar tão interessado que vai querer conhecer mais. Então não existem fatos isolados, existem padrões que se repetem e padrões invisíveis. Mais ou menos invisíveis, porque às vezes eles estão tão na nossa cara, às vezes eles estão batendo tão fortemente na nossa porta, que a gente pensa assim, né? Quando a gente vai para uma terapia sistêmica, no meu caso, a terapia sistêmico-apométrica, porque eu sempre junto as duas ferramentas, a gente pensa, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Nossa, mas estava tão óbvio. Nossa, estava batendo aqui do lado e eu não tinha visto. Não tinha visto porque ainda não tinha olhado. Não tinha olhado porque ainda não era o tempo. E tudo acontece no tempo certo. Então, assuntos como família, dinheiro, doenças, relacionamentos, tudo isso está interligado. Tudo. Por que é que alguns padrões se repetem na minha vida? Segundo Bert Hellinger, tudo isso está ligado à nossa ancestralidade. Tudo ligado à nossa ancestralidade. Muitas vezes nós estamos com lealdade sistêmica, amor cego,
São as palavras que a gente utiliza na visão sistêmica. Muitas vezes nós estamos ali honrando algo que aconteceu lá atrás, num tempo tão distante, e a gente continua repetindo esses padrões aqui. E quando a gente repete os padrões, e quando a gente repete esses padrões de forma negativa, vamos dizer assim, numa frequência baixa, né? Negativa nesse sentido, de uma frequência mais baixa, quando gera adoecimentos, nós estamos fazendo o quê? Interrompendo o fluxo da vida. E quando nós interrompemos o fluxo da vida, é quando vão ocorrer os sintomas no corpo físico. Eu já falei isso aqui numa outra live, quando eu estava falando sobre a terapia apométrica propriamente dita, que fala também. Eu acho muito interessante, porque tanto a apometria quanto a visão sistêmica, ela fala da mesmíssima coisa de formas diferentes. Por isso que eu trabalho com as duas juntas, porque, gente, quando a gente consegue associar a apometria com a terapia sistêmica, fica um tratamento muito intenso, muito poderoso. Até, aliás, eu já vou te falar aqui, se você trabalha com apometria e não tem o conhecimento da visão sistêmica, procure logo conhecer. E o contrário também. Se você tem a terapia sistêmica e ainda não tem a apometria, procure conhecer. Porque quando você conseguir juntar essas duas, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mais pessoas entraram aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito bom receber vocês aqui. Nessa tarde, né? Olha só, nesse horário 16h15, e ter pessoas entrando aqui ao vivo, é muito bom. Então, muito bem, quando você interrompe esse fluxo, quando essas doenças, quando esses sintomas começam a surgir, é o seu campo vibracional, é o seu campo sistêmico pedindo, pelo amor de Deus, me olha. Pelo amor de Deus, olha para mim. É isso que acontece. Existe um campo invisível que te sustenta, mesmo sem você saber, mesmo sem você acreditar, mesmo sem você querer, ele existe. E ele te sustenta, esse campo invisível nos sustenta. E é ele que dita as ordens. Então, quando a gente olha para esse campo, a gente consegue olhar para as nossas vidas. Então, essas lealdades inconscientes, uma mãe que não pôde sentir, uma avó que não pôde sentir, um avô, um tio que foi excluído, sabe-se lá por que motivo. E na visão sistêmica tem isso que é muito lindo, porque não tem julgamento. Não interessa por que motivo ele foi excluído. Quando a gente olha para esse campo, quando a gente olha para esse lugar, quando a gente quer se reconectar e fazer o nosso fluxo da vida fluir, o que a gente precisa fazer? Incluir. Incluir esses que vieram antes. E por um motivo, sabe-se lá qual, no campo às vezes até mostra, a gente descobre por que é que ele foi excluído. E aí é incluir. Não tem outro caminho. Seja que terapia for que você vai utilizar, inclua esses ancestrais. Inclua esses que foram excluídos, esses que foram abandonados, que foram rejeitados, que foram julgados. O que a visão sistêmica pede é: não julgue. Aceite, reconheça, olhe, administre o que é seu e entregue para o dono. Cada um vai receber aquilo que é seu. Porque muitas vezes nós estamos lutando lutas que não são nossas. Nós estamos carregando pesos que não são nossos. E às vezes você pode se perguntar assim: por que é que o dinheiro nunca chega na minha vida? Ou, por que é que o dinheiro chega e não fica? Por que é que eu tenho que trabalhar tanto para conseguir um salário XYZ? Por que é que os meus relacionamentos não prosperam? Por que é que eu tenho tantas doenças? Algumas pessoas estão muito bem resolvidas na parte financeira, mas não conseguem ter um relacionamento. Algumas pessoas estão muito bem na saúde física, mas não estão bem na saúde financeira, não estão bem nos relacionamentos. Ou seja, a roda da vida dessa pessoa não está girando. Porque para nossa roda da vida girar, precisa estar todos ali, em equilíbrio. 100% vai estar? Claro que não. Nós estamos nesse planeta, nesse universo manifesto, que ainda exige muito de nós, né? Tem muitos desafios que a gente precisa passar ainda.
mas também a escolha. Se nós vamos passar por esses desafios reclamando, rabugentos, reclamões, ou se a gente vai passar com serenidade, com leveza e com alegria. Aí você pode pensar, caramba, mas a minha vida tá daquele jeito e eu vou ficar com alegria? Pensa o que é melhor. Você passar pelo que você está passando com alegria ou com tristeza? O que é que vai ser mais leve? Pensa nisso. Sempre reconhecer, sempre olhar. Este é o caminho para que a gente não adoeça. E para quem já está adoecido, este é o caminho para se libertar. Eu quero propor para você aqui agora um exercício. Um exercício muito simples, mas que eu gostaria de verdade que você fosse muito honesto, que você fosse muito honesta e fizesse esse exercício. É muito simples, mas faça. Depois você vai me contar nos comentários, essa live vai ficar gravada. Você vai fazer esse exercício e depois você vai me contar nos comentários como é que ficou você. E a primeira coisa é, agora, feche os olhos. Eu vou te convidar a fechar os olhos. A gente já falou, né? Do sistêmico, eu já falei um pouquinho aqui do energético, já falei que você pode estar aí com lealdades a algum ancestral que pode ter sido abandonado, excluído, você pode estar aí no amor cego. Então esse exercício que eu vou propor agora, se você fizer e depois você vai me contar, terá depoimentos, vai fazer um reboliço na sua vida. Então eu te convido agora, feche os olhos. Feche os olhos e respire. Respire bem calmamente, deixando o ar entrar pelo nariz e sair pela boca. E você vai ficar de olhos fechados até eu te falar para voltar. E não se preocupe porque vai ser rápido. Não se preocupe porque nada extraordinário, miraculoso vai acontecer. O que vai acontecer é você se permitir sentir. Então agora você vai imaginar, visualizar, sentir a sua mãe atrás de você. E do outro lado, você vai imaginar o seu pai atrás de você. Só sente, não se preocupe com mais nada. Você vai continuar de olhos fechados, sentindo. Atrás da sua mãe, o pai e a mãe dela. Atrás de seu pai, o pai e a mãe dele. E assim sucessivamente. Vai imaginando essa fila enorme atrás de você. Vai imaginando. Imaginando e sentindo. Imaginando e sentindo. Só isso que eu quero. Sinta. Sinta. Você vai ficar assim por 30 segundos. Eu vou contar aqui mentalmente. E você também vai contar aí mentalmente. Você vai contar até 30. Isso. O que é que se move enquanto você para? Agora pode abrir os olhos e me diga, o que foi que você sentiu? Talvez leveza, talvez tristeza, talvez alegria, talvez dor e talvez nada. E tá tudo bem. Ou talvez tudo isso junto e tá tudo bem também. Mas se você fez, eu tenho certeza que algo vai manifestar na sua vida. Algo que talvez você nem imaginava que vai começar a surgir. E se fez sentido, depois você volta aqui nessa live e faça esse exercício novamente. Você vai parar, respirar, imaginar sua mãe de um lado, seu pai do outro,
depois o pai e a mãe de um, o pai e a mãe de outro, né? Os avós, os bisavós. E vai imaginando aquela fila enorme. E pare e sinta. E depois faça essa mesma pergunta. O que é que se move quando você para? Porque quando nós paramos, o invisível se revela. E eu quero contar para vocês um caso que foi muito interessante, que chegou para mim há um tempo atrás, de uma mulher que ela dizia que ela não prosperava. Nada acontecia na vida dela financeiramente. As outras áreas acontecia, estava tudo fluindo muito bem. Mas no quesito dinheiro, não acontecia. E a gente fez um movimento sistêmico apométrico para olhar para esse lugar, olhar para esse campo. O que é que acontecia na vida dela que o dinheiro não ficava? Às vezes chegava e não ficava, ou às vezes nem chegava o suficiente. E sabe o que é que se revelou? Ela estava honrando, ela estava com lealdade, amor cego a um avô que tinha sido excluído. Esse avô havia perdido os bens materiais numa época, não lembro a data exata, o tempo, na época até que apareceu ali, mais ou menos, né? Pela idade dá pra gente fazer as contas. Mas ela estava honrando esse avô. Depois que a gente olhou para esse lado, que ela olhou, que ela viu, que o campo se manifestou para ela, e ela pôde entregar para esse avô, porque essa experiência é dele. Só que ela, por amor cego, estava carregando esse peso. Resultado, ela também não conseguia prosperar. O avô foi muito rico, só que perdeu o dinheiro. E aí ela estava honrando esse avô. Então veja como que faz total sentido a gente olhar para essas questões, como que faz total sentido a gente começar a se perguntar por que é que padrões estão se repetindo. E não é só perguntar, né? Perguntar e olhar para resolver. Porque só perguntar não resolve. A gente precisa perguntar e buscar solução. Buscar soluções para aquilo que está nos incomodando. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou dar um tempinho aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Saudades. Pois é, a gente fica com saudades mesmo dos nossos ancestrais. Mas é aquilo, né? Eles não estão conosco, eles não vivem mais entre nós, mas eles estão em nós e permanecerão para sempre. Eu nem posso falar muito disso não, porque senão vai cair um cisco no meu olho aqui. Porque alguns ancestrais meus foram embora tem pouco tempo. Mas é isso, é honrar o que foi de melhor que eles nos deixaram. E aquilo que não é tão interessante assim, que a gente no nosso julgamento acha que não foi interessante, a gente entregar. Entendendo que cada um viveu o jeito que tinha que viver. Que cada um fez o melhor com o melhor que tinha. E a gente agradecer infinitamente por essa estrada que foi trilhada, por este caminho que foi aberto, pelas possibilidades que nós temos hoje. O que é que nós podemos fazer com o que eles nos deixaram? E dizendo assim, pai, mãe, eu sou igualzinho a vocês, mas eu faço diferente. Eu honro a sua vida infinitamente, mas eu faço diferente. Me abençoe para eu fazer diferente. E aí a nossa vida fica mais leve. A gente entrega para cada um deles o peso que é deles, pega o nosso pacotinho, pega a nossa mochila e vamos caminhar só com a nossa mochila. Porque a mochilinha deles eles já carregaram. Só que aí a gente fica querendo carregar a mochila que não é nossa, né? Por isso que fica tão pesado. Por isso que fica tão desgastante. Então vamos aprender a entregar essas mochilinhas e carregar só a nossa. Fez sentido para você? Tá fazendo sentido? Pois é. Se você sentiu que o invisível te chamou,
Porque esse campo, como eu falei no início, às vezes ele está ali, bem martelando ali na nossa porta, batendo ali com força e a gente não consegue ver, né? Porque a gente não vê mesmo com os olhos físicos. O que a gente consegue perceber são as manifestações, são o resultado deste movimento, dessa mochila ou não mochilas que a gente carrega na nossa vida. Mas a energia, a emoção, a gente não vê. Não é assim? Igual aqui esse meu cabelo que eu tô tentando colocar no lugar, e ele tem vida própria. As nossas emoções também, elas têm vida própria. Só que nós podemos aceitar ou não. Você pode aceitar o seu cachinho fora do lugar ou não. E quando a gente não aceita, quando a gente se rebela do jeito positivo, é quando a gente consegue fazer as nossas mudanças. Então, se esse invisível te tocou, se esses 20 e poucos minutos te tocaram, eu quero te convidar para um grupo secreto que eu vou abrir no Google Meet. Só que eu não quero que você vá lá na bio agora não, porque o link já está lá. Eu quero que quando terminar essa live, você corra lá na bio, clique, você vai ver lá grupo secreto. Entre nesse grupo, porque lá você vai ter a oportunidade, lá eu vou entregar as informações, aqui não dá tempo. Mas lá eu vou entregar as informações de como você pode olhar para esse campo de uma forma mais profunda. Como você pode olhar para este lado de uma forma mais objetiva. E aí, quem sabe você participar de um movimento sistêmico, energético e apométrico. Então, entra lá no grupo secreto, que lá eu vou te passar as informações. E aí uma coisa que eu digo para você, não corra para entender, só sinta. E o mistério que eu quero te revelar é esse. O invisível é que te comanda. O invisível é que te conduz. Então aceite. E se rebele para melhorar. Mas aceite que existe esse invisível, aceite que existe esse campo. Aceite que existe algo além do que os seus olhos físicos conseguem ver. E aí sim, você fazer as devidas transmutações, as devidas ressignificações, ou seja, dar novos resultados para aquilo que você já faz, mas que pode fazer diferente, que pode fazer melhor e pode fazer muito, muito mais. Maravilha! Que bom ter vocês aqui. Muito, muito, muito bom. Mas já vamos encerrar. Então, perceba, procure descobrir o que é que movimentou em você hoje. E se fizer sentido, volte lá e refaça aquele exercício que eu sugeri para vocês. Quando você para, você volta para casa. Quando você para, você volta para casa. Gratidão imensa por vocês terem ficado comigo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.